Bem-vindos ao meu canal Yet de Wahrheit. A história dos nascidos e não nascidos. Adenen. Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal Yet de Wahrheit. Hoje é dia 12 de novembro de 2024, são 18 horas 22 minutos na Alemanha. Eu parei a segunda parte do resgate de Theo exatamente aqui. Depois eu deixei algumas partes da postagem no meu Telegram. Esse vídeo não é recomendado para seguidores religiosos, por favor leiam aqui o aviso. E eu vou dar continuidade à leitura do dia 4 de julho de 2024. A história dos nascidos e não nascidos, Adenen. 22ª leitura de partes de postagem da Adenen. Todas as imagens servem apenas para ilustrar a história, não condizem com as imagens reais das zonas, retorcidos, das situações e muito menos com as imagens dos ativadores novatos, ANNs, aspirantes ativadores, etc. E vou começar a terceira parte lendo primeiro o que deixei no Telegram. Adenen. E chegou o dia em que Theo e Beth se tornaram ativadores. A ativação começou enquanto os dois ainda se despediam da humanidade. Seus cabelos das cores do nascimento da C recebiam luzes em seus fios. Os dois iam se tornando tão lindos. Toda lembrança de tudo que viveram na C estava sendo aberta para eles. Nada estava esquecido, desde a primeira vez que nasceram. As lembranças estavam sendo apaziguadas pela energia vívida da ativação. Nada machucava, feria, magoava ou dava saudades. Tudo estava em paz. Toda a memória sendo recuperada. Mas agora vamos voltar um pouco lá atrás, quando Arit havia decidido se ativar definitivamente e Beth e Theo anunciaram que eles também iriam. Para eles, tudo valia apenas reviver, relembrar, porque realmente eles foram fiéis a eles, a luz e o amor real e a humanidade que representaram. Eles sempre estiveram juntos, desde a infância. Theo, quando a conheceu, sabia que a amaria. Beth tinha toda a certeza de que Theo seria o seu grande amor. Os dois viveriam por um grande amor em suas vidas nascidas e na existência real que eles sabiam que retornariam. Por causa do amor que nutriram um pelo outro, sempre estiveram juntos. Mesmo quando Beth ficou sozinha, pois Theo teve sua mente ativadora desativada e viveu no esquecimento. Vamos relembrar uma pequena parte da última postagem do resgate do Theo. Já de volta, os ANNs trouxeram Arit para a recuperação plena. Retornando à zona Torquay, com todos já preparados para receber o banho de recuperação na fonte de energia ativadora. Arit, então recuperado, comunicou que ele ia completar sua ativação. Essa tinha sido a última vez dele como aspirante ativador. Beth e Theo também haviam decidido pela ativação, mas antes iriam se despedir das emoções humanas deles. E chegou a hora deles voltarem pela zona Torquay e de lá serem levados pelos ativadores do alto mental para além do alcance da mente humana, onde não havia mais mente em nenhum sentido. Eles precisavam ir, mas antes iriam projetar no ambiente onde estavam as memórias que tinham deles juntos, enquanto viveram nascer. E Beth olhou para Theo, expressando docemente um olhar feminino humano, cheio de docilidade e suavidade. E criou um vestido atrás do outro, cobrindo seu corpo humano com vários modelos encantadores.
Theo fez o mesmo, se vestindo para ela. Theo estendeu as mãos, chamando Beth para dançar no espaço em que flutuavam. E eles iam tomando a forma de todos os corpos que já tiveram dentro da Sé, em todas as suas aparências, idades e em todos os estados emocionais. Aprovaram-se e flutuaram no ar como se fosse uma dança dentro da água. Estavam despedindo-se do corpo e imagem humana. Ambos estavam com o P ativado, pois com a mente ativadora, todas as cenas vividas dentro da Sé, mesmo se nelas pudéssemos ver um DNA feliz naquelas cenas, enquanto eles, DNAs, as ensinavam, tudo vem da escravidão da mente humana, todas as cenas. Mesmo quando o DNA parece estar feliz, ele não está realmente. Ele está na falsa felicidade, que vivendo suas experiências e preso em seus grilhões de crenças, acostumou-se à felicidade do sistema, a temporária, em doses pequenas, e que se repete essa dose de tempo em tempo para a mente não colapsar e também para ele não acordar, despertar e percebendo a prisão em que está. Mas Beth e Theo queriam lembrar de todos os momentos e precisavam sentir todas as emoções humanas que vivenciaram. Por isso, ativaram o P para estar na Sé uma última vez, conscientes de que eles tinham controle total das emoções. E reviviam naquele momento todas aquelas vezes que tentaram juntos estar na Sé, alternando entre o feminino e masculino entre eles, o que depois ficou acertado que se manteriam como na última lembrança quando foram resgatados pelos aspirantes ativadores e os ANMs. Beth continuaria entrando com o físico feminino e Theo com o masculino. Para eles, as cenas revividas não eram importantes pelas roupas, locais, mas pelas situações que viveram juntos, pela essência de todas as experiências que tiveram quando eles, sempre juntos, tentavam achar um jeito de ficar na Sé sem esquecimento, com todas as lembranças, para que assim pudessem mudar as coisas erradas por lá. Pulando. O seu amor inspirou-me a ser forte todas as vezes que estivemos juntos na Sé, disse Theo. Seus cuidados para comigo tomaram-me de tal forma que eu me tornei parte de você e integrei você em mim. Não teria sentido para mim nunca viver um amor no mundo da Sé se não tivesse sido com um homem como você, Theo. Querida, eu por você, pois comigo o mesmo aconteceu. Nós percorremos todas as fases do amor por todas as vezes em que nos unimos nesse mundo de nascimento. Não importaram as datas, os padrões, a história, a moda, as ofertas, prazeres e apetites tentadores. Nós sempre fomos muito conscientes da pureza e união que deveríamos manter entre nós. Como conseguimos nascer sempre juntos, Theo? Quero dizer, antes de sermos resgatados, como foi que conseguimos escapar dos scripts que levam as pessoas a se magoarem, a se ferirem, abandonarem, se cansarem umas das outras, sucumbindo às ofertas e tentações desse mundo enganador? É isso que vamos descobrir quando completarmos nossa ativação e voltarmos a ser ativadores, disse Theo, fitando-o eternamente. Beth, desde a primeira vez que nos conhecemos, quando fomos nascidos, inconscientemente te amei para esse sentimento ser uma energia de amor eterno. Eu sentia isso. Eu também, Theo.
E se um dia pudermos entender mais, eu creio que vamos descobrir que fomos destinados a nos tornarmos esses dois, quase apenas em um, dentro da C. Recebemos alguma ajuda? A Beth estava indagando isso porque não existe destino realmente dentro da C, mas ela estava se referindo que esse destino de ficarem juntos provavelmente partiu da parte dos ativadores. Eu tenho quase certeza que quando desejamos ser fiéis, sinceros e puros, recebemos ajuda da pureza, e se aceitamos o impuro, recebemos mais ajuda do impuro. Você se lembra, Theo? Olhe as nossas imagens nas nossas cenas de nascidos. Eu me lembro, disse Theo, o dia em que conheci a falta que você me fazia. Lembrei de você para sempre lembrar. Mesmo quando estávamos juntos, nunca quis esquecer. Somente lembrar a cada segundo. E eu lembrava e agradecia a nossa energia de existência por você estar comigo e por estarmos juntos. Theo, éramos os dois tão puros e lindos, somos transparentes, veja nossas emoções, podiam ser vistas claramente. Sim, éramos sinceros, e nossos sentimentos verdadeiros foram bem alimentados para continuarem sendo. Quando Theo disse que agradecia, ele agradecia a ela, a Beth, e Beth agradecia a ele. O agradecer, quando existe o amor real, não vem apenas da palavra agradecer, mas vem das atitudes. Os dois procuraram sempre fazer uso do pacote de emoções humanas que tinham a favor deles. Mesmo que nascer, aqueles que menos emoções têm levam vantagens. Ainda assim, eles não traíam a humanidade que representavam em seus corpos. Eles não traíam a experiência do bem que estavam sendo em físico. Pois o físico não estava sozinho, estava habitado por suas mentes amorosas. Não duvidem das tentações que ambos passaram quando estiveram juntos, como DNAs vivendo no esquecimento. As tentações não teriam sido resistidas por muitos outros, pois se tornariam e se tornam para muitos humanos muito fácil cair nessas tentações e depois continuar o script, a vida delas, conforme o sistema adaptasse. Pois muitos motivos das tentações é unicamente para vencer as forças e energias amorosas, as quais são a essência humana. Essa essência do bem e do amor humano vem e existe, mesmo que não esteja em físico humano ou em físico de animais aprisionados aqui para sofrer, pois que os DNAs antes não eram o que são como humanos, mas já eram o bem e o verdadeiro e puro amor. Se olharmos como todo o aprisionamento das mentes que chegaram a ser aconteceu, podemos entender por que aqueles que criaram o aprisionamento se valeram do poder de aprisionar o bem real na forma física humana e na forma física de qualquer animal dócil e real que fosse colocado à disposição para o nascimento. Para que o aprisionamento da forma pura e real do bem, que existe mesmo antes de se entrar na ser, que está este bem nessas mentes, como de Beth, de Theo e de todos, esse aprisionamento pudesse sim acontecer. Não conseguiu entender? Imagina você aqui no mundo, você é uma pessoa tão amorosa, não conseguiria nem matar um animal para se alimentar, mesmo que estivesse sem nada mais para comer. Você acabaria comendo plantas, gramas, o que fosse, mas não mataria. Essa é a sua essência original, certo? Você é bom e amoroso. Mas você entra num jogo no qual você escolhe um avatar. Você é o bem, você sabe, mas esse avatar tem algo que você não pode controlar nele.
ele não vai conseguir ser o bem total se você não for muito forte. Então você entra nesse jogo no qual você escolhe um avatar. Você é o bem, você sabe, mas esse avatar tem algo que você não pode controlar. A firma do jogo disse que existem certos momentos em que o avatar será controlado por ações. Daí, diante de certas situações, ele vai mudar. Esse seu avatar vai se tornar, pelas ações da firma, um guerreiro e terá que assassinar, terá que matar, lutar, batalhar. Na forma de batalhas da C, é batalhar para matar. Entre os ativadores, quando eles batalham, e os aspirantes também, não é uma batalha para matar. Não existem armas ativadoras, existem defesas, e essas defesas colocam as coisas no lugar. Mas voltando a você, você é o bem, você sabe e reconhece esse bem que é você. Imagina que você não tenha dinheiro para avatares independentes que no jogo são mais poderosos, assim como as pessoas que nascem com mais privilégios no nosso mundo. Mas você tem um avatar que tem algo que você não pode controlar. Mas a sua essência é de amor. Você está aí dentro do jogo, dentro deste avatar que pode não te obedecer e se tornar somente o bem, mas você é esse bem. Só que você não gostou disso, você não se sente bem agindo dessa maneira e você sai do jogo. Você não aceita de jeito nenhum ficar em um avatar que não vai ser exatamente como você é, o bem e o amor real. E por isso que ele coloca todos que nascem aqui no esquecimento. Porque se você se lembra que você é só o bem, você não vai aceitar o mal em nenhum dos seus disfarces, em nenhuma das suas formas. Aqui na Terra mesmo, quando você vive, você tem que negar tudo aquilo que não faz parte dos seus princípios. Se você ceder, você está indo contra a sua humanidade e o seu bem. Você está desrespeitando a sua mente. Aquilo que você acredita do bem não deve ceder a nenhum tipo, nenhuma forma, nenhuma atração do mal. Voltando aos jogos. Se você não aceita o mal de jeito algum, de forma alguma, mas aceita jogar onde você vai matar, e pode matar até criança, vale tudo, você está indo contra o seu bem real, ou você não é esse bem real. Porque se você for, você não se sente bem de forma alguma, nem mesmo matando num desenho animado. Nem mesmo que eu vi sobre histórias, mas é ficção, você não pode aceitar. Se você está aceitando, esse seu bem já não é mais o bem real. E como é que essas firmas de jogos conseguem modificar pessoas boas? E como elas conseguem atrair mentes de pessoas boas, que teriam que ser pessoas boas, e elas acabam aceitando o que o jogo oferece. Como ela consegue isso? Com a ajuda do sistema, de tudo aquilo que essas crianças, esses jovens ou adultos já vivenciaram, todo o histórico de vida, de suas experiências, dos grilhões das crenças, do que eles foram aceitando para serem deformados no seu bem. Esse bem está sendo corroído, está tomando lugar desse bem original, o mal do sistema. Mas a pessoa não percebe, ela está enganada achando que não tem problema ficar brincando de matar, mesmo que seja de brincadeira. Lembram-se que eu já falei que eles começaram isso desde a infância, fazendo as crianças brincarem de guerra. Vamos falar da firma. Mas a firma do jogo poderia aprisionar o seu bem que já existia em você fora do jogo, dentro do jogo, caso sua essência de amor já estivesse mais corrompida no mundo real seu. Isso quer dizer se você já foi na vida real manipulado, se caiu em alguma cilada do sistema. Muitos de nós são humanos bons que foram sendo consumidos, invadidos e dominados pelo sistema.
eles não se utilizam 100% do bem da essência original e eles flutuam entre o próprio bem já corrompido e o bem do sistema, e por todas as confusões que o sistema provocou na função natural deles de utilizarem a própria essência e com isso entender a si, a outros e ao mundo. Então nosso bem real, nossa essência de amor existe fora daqui. Quando entramos aqui, ela será distorcida pelo mundo do sistema. Assim como no jogo, são distorcidas as mentes de pessoas boas que já estavam predispostas, manipuladas o suficiente para aceitarem no momento certo que o sistema definiu ou define aquele mal, aquele comportamento errado, aquela atitude errada, etc. Essas pessoas aceitam ver, assistir coisas que não fariam pessoalmente, mas ali no jogo elas são capazes de muitas crueldades, matar, atirar em crianças, qualquer coisa para ganhar aquele jogo, porque elas pensam que não sendo seres humanos, que ela está confrontando no jogo, tudo bem, mas de qualquer maneira a mente registra como uma atitude, uma capacidade errônea para seres humanos. Então o ser humano que agir dessa maneira, mesmo que seja de mentira, fica impuro. Prova essa estão nas nossas pessoas gostando de assistir ou ler histórias que contam massacres de humanos ou eles sendo devorados por zumbis, monstros ou mesmo filme de terror, horror com muito sangue e morte. Mas quando acessamos somente a nossa essência original, não aceitaríamos ver, assistir, fazer parte, pois reconheceríamos que ali está o mal em seus disfarces e formas. Se eu não aceitaria praticar na vida real alguma coisa ruim, porque num jogo que todos dizem que é mentira, esse desenho não vai acontecer nada com ele, não são pessoas reais, mas dentro de mim algo diz que é errado, eu não posso me comportar na fantasia ou na brincadeira diferente do que eu sou realmente. Eu tenho repetido bastante desde alguns anos sobre todas as formas do mal, como se expressa, como ele se camufla, e que não deveríamos nunca ter aceitado nenhuma dessas formas, mesmo que eles nos deram e nos dão várias justificativas e motivos. A começar pelos livros contando o começo da vida humana aqui. Há neles muito mal, crueldade e insanidade. Aí, nessa parte, já deveríamos reconhecer que o mal está por todo o livro, sendo contado para distorcer, retorcer a mente boa para ela e esse humano aceitando ser, mesmo que não seja de verdade, ou aceitando qualquer justificativa para o mal existir, fica fácil então para outros que nos controlam confirmarem, dizerem que o ser humano é do mal. A essência amorosa aqui no mundo somente se utilizaria da reação igualada à base toda do mundo, a qual é o mal, para se defender ou defender outros inocentes. Aqueles que nos aprisionaram e aprisionam sabem de tudo, ainda que não possam dominar os ativadores e também não possam parar os nossos fora desse aqui, que percebemos como real. Também aqueles que chamam de ativadores nunca nascidos, AN, também receberam existência pelos originais. E eles que me refiro como retorcidos também têm originais, já foram como outros que antes aqui chegavam. Lá atrás, no começo de tudo, esses que chamo de ativadores, eles foram refletidos pelos originais que não concordaram com o que aqueles que estão como retorcidos continuam a fazer, manuseando o mal como aprisionamento do bem original. Eu vou passar um pouco para essa parte aqui do blog. Eles que me refiro como retorcidos também têm originais, já foram como outros que antes aqui chegavam. Vejam que estou me referindo no passado, continuando pela parte do Telegram.
E além dos originais, existe muito mais a ser conhecido pela mente humana aprisionada. Toda a memória de tudo precisa ser recuperada. Um dia, dentro do tempo da ser, um episódio vai acontecer, no qual a memória real vai ser recuperada. Quando esse tempo nascer será, eu não sei. Agora vamos pensar como reagem os originais que tiveram a força de reflexão e projeção de si para as experiências em salas de experimentar o diferente, aprisionados e obrigados a jogar. Eu espero que um dia a mensagem me permita contar. Recebi o direito de visualizar partes, mas não consigo montar todo o acontecimento. É tudo tão remoto e tudo possível, se tornando depois um tudo exato e muito claro na compreensão mental, mas não para a tradução em palavras. São fragmentos quando ela vem, então eu me sinto como dentro da matéria da mente quando ela está colocada na central de imaginação, na parte dos sonhos. Me parece tudo possível, por isso não dá para criar uma linha do tempo. A impressão que eu tive é que existe ainda mais, muito antes do que ela me permitiu ver, porque a mensagem não libera tudo. Vocês veem o nosso inimigo oculto e os nossos inimigos, aqueles que transitam entre nós se passando por humanos comuns, falando, contando, revelando seus planos. Vocês veem os inimigos nossos, da nossa humanidade, revelando os planos deles? Não. Estão eles nos revelando como conseguiram nos aprisionar aqui? Não. Eles contam histórias para mentes limitadas e infantilizadas. Por mais que você pense que sua mente não está infantil, ela ainda está. Talvez não no mesmo grau de outros, que não conseguiram nem deixar de crer em certos assuntos do mundo, que é o sistema, os quais as vossas mentes conseguiram. Mas ainda está infantilizada para muito mais. Veja se sua mente já alcança ver imagens e cenas fora do que o sistema já criou. Consegue? Ela consegue ver-se fora das zonas da falsidade do mundo do sistema? Muitas mentes desejosas de serem livres mal conseguem ainda seguir o que passo de informações da mensagem pelos vídeos e comentários. Acham tudo muito alucinado, mas se pudessem ler os livros do sistema, colocados como aqueles que controlariam os DNAs até os dias de hoje, essas mentes estariam chocadas diante de tantas histórias fantasiosas, fictícias, insanas e cruéis? Não, elas não estão. Elas estão acostumadas e aceitam como verdade. Mas olhem os nossos que aceitam esses livros e suas histórias. Essas mentes estão abaixo da infantilidade mental. Elas estão infantis e doentes. A infantilidade mental, ela tem seus graus, que vêm de uma escala do muito fraca a mais forte. Infelizmente, se torna pior quando a mente está adoecida. Essa doença da mente também foi feita pelo sistema, que pode ser medida pela mesma escala. Uma pessoa com doença mental, como funciona? A mente está destruída? Conforme o sistema informa e ensina em seus livros da área médica, psicologia, psiquiatria, etc., está. Mas, na verdade, essa mente não está. Eu não vou passar a explicação no momento para não estendermos esse tema, mas podem encontrar um dos meus vídeos no qual detalhei como acontece quando eles fazem com que alguns nossos vivam aqui como doentes mentais, desde aqueles com sintomas e comportamentos mais leves até aqueles que nos parecem que estão, entre aspas, no mundo da lua. Demonstram que não conseguem condutas regradas pela sociedade e às vezes nem controle motor mais elas têm. Elas não conseguem controlar o próprio corpo.
Como eu disse, o sistema, quando cria uma expressão do seu mal nos corpos físicos que habitam esse mundo, ele não economiza na criação do mal, ele libera todas as possibilidades. O sistema, ele nos confunde para aceitarmos que estamos doentes mentais pelas pressões que nos causa desde nosso nascimento, conforme as experiências traumáticas e que nos pressionam. Ele nos direciona a agir como doidos, fazendo a mente se perder. Para confirmar a loucura humana, as doenças que ele rabisca no nosso desenho saudável e dá comando aos nossos corpos por todos os meios que já expliquei para nos ver ensinando cenas físicas com a mente em agonia. Ele tortura os humanos com suas mentes de humanos normais e reais, e coloca entre esses humanos reais as suas pessoas que personificam toda a forma do mal que está explicada como sendo doenças mentais. Um exemplo é a psicopatia. Exatamente como eu já expliquei em meus vídeos sobre ele adoecer os nossos mentalmente. A mente está sendo descontrolada por força externa, mas o eu, presença refletida do original, não está louco. Claro que ele não está. Ele está assistindo o desafio vindo do desafiante, que é o sistema, no qual ele tem o corpo e precisa tentar dirigi-lo, mesmo com os ataques e retorcimentos feitos na parte física, para que a mente, a presença refletida, não ficasse e não fique clara para ela, que é a presença refletida, prejudicando assim o seu comando. Como se já não bastasse roubar quase 100% do comando do eu, que é da presença refletida, ele ainda pode deixá-la sem o controle da mente. Mesmo que o PR, que é a presença refletida, veja que a mente não está doente realmente, a pessoa vai se comportar como estando. Percebe que a tortura aí é um desafio? Mas isso não fica registrado para a mente consciente do físico, apenas a presença refletida, o eu, percebe esse desafio. Para entender isso, tem que se entender que o jogo não fica apenas no plano que nós nos sentimos como vivos, não é somente desafios para o corpo, é para a mente também, certo? E a mente não está dentro do corpo. Então o desafio é além do corpo, é lá acima, onde a mente pode estar, onde o nosso original pode mandar a presença refletida para acessar a mente humana. Continuando o diálogo de Theo e Beth antes da ativação definitiva, mas usando o P para se despedir da humanidade e todas as suas emoções. Eu vou repetir uma pequena parte do diálogo deles. Eu tenho quase certeza que quando desejamos ser fiéis, sinceros e puros, recebemos ajuda da pureza. E se aceitamos o impuro, recebemos mais ajuda, entre aspas, do impuro. O impuro sempre vai tentar a todos, até marcar o máximo daqueles que aceitar a sua impureza. E eu, Beth, te amei desde meus 13 anos, na vida vivida antes de sermos resgatados pelos aspirantes ativadores e pelos ANs. Eu amava você mais do que a mim, Beth. Nem mesmo sabia o que estava acontecendo ao meu corpo, mas entendia da minha mente e sentimento. Não que eu pudesse explicar, mas eu entendia que esse sentimento era bom e eu o queria defender. Muitos encontram o verdadeiro amor, aquele amor que existe entre duas pessoas, mas preferem ir atrás de outros corpos, sempre em busca de mais, quando o único corpo, a única pessoa, o único amor poderia ser o valor e a felicidade completa, se fosse e se é bem cuidado e protegido. Eu sei, meu amor, você sempre foi aqui, no mundo do nascimento, esse reflexo do amor real que somos originalmente, quando estamos livres, como sempre deveríamos ter estado. E você foi fiel ao amor que sentia, e eu fiz o mesmo, porque senti que receberia o mesmo se eu entregasse meu amor a você.
Não existiria diferença do amor real aqui se estivéssemos com nossas mentes livres a experimentar esse aqui, entre aspas, e sem as dependências físicas, inclusive a sexual. Nós iríamos amar com a mente consciente, então ela não iria experimentar o amor e desejos corrompidos do corpo manipulado para viver dependências, e nem estar constantemente nessa luta para conquistar mais outros corpos e tentar sugar desses corpos diferentes prazeres. Muitos apreciam o viver, sabe aquele viver de cobiçar outros corpos? E ficam procurando mais novidades, deixando o primeiro, que deveria ser o único, de lado, morrendo. A paz da simplicidade e do estar como único com outro alguém vai além de todos os valores que deram às pessoas para aceitarem como valiosas. O valor real não está no experimentar ou consumir outros corpos, e não está na dependência de ter vários outros corpos, tocar muitas peles, beijar muitas bocas. Não há concorrência, competição e nem necessidade de se tocar e sentir outros corpos. Isso faz parte da inversão das forças que controlam todos que estão na ser. Mas o valor real está, sim, no estar com um único e se tornar tão sorvido um no outro que se torne inquebrável e inabalável essa junção de corpos. Lembra das pessoas que nos tentaram, como se chocavam quando não conseguiam nos corromper, nos vencer? Claro que sim, Betty. Gastavam tanto tempo arquitetando seus truques de sedução. Quantas conquistas, quantas armadilhas nos prepararam e nós escapamos sem esforço no coração. E Theo continuou. O trabalho apenas era no físico, que era ter talento para nos desvencilhar daqueles que sempre desejavam ver os outros tão infelizes quanto eles. Por isso, despendiam energia para quebrar uma relação que se mostrava autêntica e real como era a nossa. Sim, eles não conseguem a proeza do amor. E o sistema da ser os convenceu que é melhor trocar muitos para tocar também muitos. Theo sorriu olhando com ternura para Betty. Portanto, eles tentam contagiar e intoxicar os outros para fazerem o mesmo. Sim, Theo, e eles têm o sistema todo ajudando com livros, teatros, artistas e tantos meios criados para manter as pessoas buscando, mesmo quando já encontraram. Betty, a única diferença de amarmos aqui com o amor que somos lá fora é que fora daqui é um amor tão limpo, livre e puro. Não existe prisão. E na ser vivemos um amor ligado a essa dependência de nossos corpos. O controle da ser não permite que amemos com o amor que somos lá fora. Ele quer nossa mente aqui, mas não nos deixa ser nós mesmos, puros e amorosos. Mas se nós preservarmos uns aos outros, evitamos nos magoar. Eu estou me sentindo muito completa por perceber que vencemos esse sistema corrupto, ladrão e enganador dessa sala, disse Betty. Betty, nós voltamos aqui para descobrir um jeito de destruir o mal da ser e o império desse sistema, mas não percebemos que nós já o tínhamos vencido. Nós nascemos nele, estávamos vivenciando a vida como esquecidos e, ainda assim, preservamos o amor e a pureza entre nós. Os dois se apertaram tão juntos e unidos que seus corpos penetraram-se célula por célula. Continuando. Aqui no Telegrama, eu não posso colocar a postagem inteira como no blog ou no Facebook. E eu pulei muito da ADN, deixei muitas postagens para trás. Outras cortei para adaptar em vídeos de 45 minutos a 1 hora. No caso da Betty e do Theo, pulei bastante, inclusive as partes de quando foram resgatados a primeira vez. E foi aí que Betty se negou a ser resgatada, pois ambos haviam morrido, mas Theo não havia ainda liberado o corpo nascer. E por causa disso, eles foram recuperados para o nascimento novamente nascer.
Mas Betty teve a chance de receber a centelha ativadora quando isso aconteceu, exatamente enquanto Theo estava a nascer e não havia liberado ainda o corpo, e Betty não queria ser recuperada sozinha. Ela estava confusa. Ela poderia ter sido recuperada porque Theo também iria ser. Ele estava a nascer, mas já estava vindo. Numa outra vez, quando ambos morreram, foi Theo que se recusou a ir, se deixando ser tomado pelos recuperadores dos retorcidos. Mas também recebeu a centelha ativadora, a qual ajudou os dois a estarem sendo monitorados pelos ANs ou ANNs, dependendo de onde eles estariam, de qual situação eles estariam vivenciando. Eles não desistiram um do outro, portanto tiveram algumas tentativas até a última vez, na qual seguiam para a zona da morte ao mesmo tempo. E foi aí, nessa vez, seguindo juntos, que aceitaram ser resgatados pelos ANNs. E depois desse resgate, eles se tornaram aspirantes a ativadores. Participaram de resgates igualmente a Guto e Oshito, mas decidiram, depois de algum tempo, usando a expressão de tempo que temos na nossa sala existencial, a entrar e nascer novamente pelo nascimento, mas com uma mente ativadora ativada. Tentaram algumas vezes, até aquela vez em que Theo caiu no esquecimento. Sua mente ativadora fora desativada, ficando ele com acesso apenas à mente humana. Ele sentia muita coisa diferente em si, pois uma vez que já esteve como aspirante a ativador, experimentando o ambiente preparado para os resgatados, conhecido as memórias de episódios que desejavam quando usaram o escudo Tsokif Tsifox, acessando a mente ativadora, seria impossível que Theo chegasse a nascer e caísse nesse esquecimento, como aconteceu, sem que ele tivesse um mínimo de resquício da mente ativadora. Eu torço para que eu possa trazer todas as postagens deles e de todos os outros, inclusive dos primeiros vídeos com João e Carolina, para vídeos públicos em meu canal. Sinceramente, duvido que conseguirei, devido ao tempo curto que me resta para escrever, editar, procurar fotos, GIFs. O mais cansativo são os cortes das edições. Mas se eu conseguir, poderei trazer as participações de Betty e Theo com outros aspirantes na zona Torquay e outros planos mentais. Devem se lembrar que eles, quando nasceram no tempo da Ser, viveram no passado de Guto e Yoshito. Theo, vamos nos despedir desse mundo em nossas últimas cenas de amor físico para deixarmos partir a essência do amor que filtramos? Mesmo estando nascidos inconscientes, nós fomos exigentes nesse filtro e eliminamos impurezas. Nós conseguimos porque percebemos o perigo das atrações do mundo, das pessoas que foram colocadas à nossa volta. E então juntos começaram a projetar as lembranças de algumas vezes que eles foram DNAs. Os dois pairaram no ar, a esse que se movimentava no espaço de si, quando a água se movimenta nela mesma, e ao mesmo tempo se comportava essa água como ar. Complicado? Então, imagina o ar que pode tomar as formas, os estados da água. A água tem o estado sólido, gasoso e vamos voltar para o líquido. Imagina essa água no estado líquido. Quando alguém está nela, nadando e podendo respirar, fica suave, não é? Agora imagina o ar em seus estados. Ele pode ser vento, pode ser ar, pode ser como névoa, como fumaça, como espelho, como vibração invisível, pode ser como água também. A água também, se quiser, pode ser ar e até luz ou vice-versa. O ar, se quiser, pode ser luz, basta ele mudar o estado e o comportamento. Nada é impossível quando não se existe limitação. E a água, ela também pode se deslimitar e ser luz, ar, tudo depende da deslimitação. Na verdade, tudo pode ser tudo e pode deixar de ser esse tudo, que já foi ou que está sendo, e se tornar qualquer outra coisa que ainda a mente humana não conhece. E tudo pode se comportar como massa de moldar, podendo se tornar em tudo de si
da coisa própria ou moldando a si sem depender que alguma outra coisa, uma força externa, o molde. Ou também pode se tornar o tudo de qualquer outra coisa, ou tornar qualquer outra coisa em seu tudo. Sem a limitação, tudo é possível. Talvez uma limitação temporária para ser o que está sendo possa ainda ser aceita, mas se deslimitando logo depois para ser um novo tudo. Ou aquele tudo que já esteve sendo, ou algum outro tudo totalmente novo. É por aí. Deixe sua mente misturando os estados e comportamentos deles, num curto temporário de limitação para concluir a forma e logo em seguida livremente desbloqueado, sendo um novo tudo. As nossas mentes foram aprisionadas para aprender assim, é assim e pronto. Mas quando não há mais limitação, tudo pode ser. E a projeção que Beth e Theo faziam se estendia à frente deles em expansão. As cenas iam passando e eles comentavam algumas delas. Lembra, Theo, quando esse casal se mudou, ela tentou te seduzir. Que vizinha assanhada, intencionava destruir nossa relação. Beth abriu memórias de pessoas que conheceram. Claro que lembro, eu sabia o que ela queria, não iria cair na armadilha. Você sabe, você pode ver quando fomos resgatados em todas as nossas vidas. Eu fui fiel, eu fui limpo e puro no nosso amor. Eu sei, e isso torna você mais parte de mim. Estávamos juntos, mesmo quando parecia que estávamos separados. As pessoas não sabiam, elas pensavam que sem a minha presença ao seu lado podiam flertar e atentar-te, mas eu estava dentro do seu coração e das suas vontades. Relembrando a vocês o que já expliquei da falsidade que nos deram sobre reencarnação. Beth e Theo não reencarnaram, pois que ao reencarnar significa que teriam que voltar para o mesmo corpo. Eles nos ensinaram que as pessoas reencarnam. Não pode ser, porque para reencarnar é preciso voltar ao mesmo corpo. E eles não dizem que é o mesmo corpo, mas se tornam pessoas diferentes. E se você se torna uma pessoa diferente e não lembra que você está entrando de novo em outro corpo, então isso não é reencarnação, isso é nascimento. Somente eles estão te dizendo que você está reencarnando, mas você não lembra. Mas se você vai voltar para o seu próprio corpo, você teria que lembrar. E se você vai entrar em outro corpo para dizer, isso aqui é uma reencarnação, vou entrar em outro corpo, você também teria que lembrar. Então, se você não volta ao mundo no mesmo corpo, isso não é reencarnar, mas sim nascer. E isso todos fazem aqui, nascem, todos sujeitos ao nascimento e morte dentro da ser. Esse nascimento de retorno pode ser pela abreviação ou outras formas de renascimento do mesmo corpo em desvios de realidades, etc. Isso sim, você pode ser desviado pelo mesmo corpo, você pode ser abreviado uma certa parte e começar uma outra. Fica tudo igual para você. Você não está sabendo o que está acontecendo e você pode sentir pequenas diferenças e ter algumas sensações estranhas. Theo e Beth nasceram novamente em outros corpos quando foram tomados e não resgatados pelos aspirantes em treinos ou ANs e ANNs. Mais um ponto que quero chamar a atenção de vocês. Se eles estivessem com o mental todo livre, não passariam por essas zonas após morte. Espero que tenham prestado atenção a Adenen quando eu expliquei que toda a zona da morte que se mantém pela mente humana só existe enquanto a mente está limitada, sufocada de medos, culpas que vêm das crenças e experiências. Se um dia nenhum de nós mais suportar o mundo de falsidade do sistema, nenhum tiver mais medo e culpa que eles nos deram e nos dão, essa zona não existirá de forma alguma. Observação, e certamente não existirá também o projetor de todo o mal, o qual é o nosso sistema. Essa zona também, ela não existe para os que estão desconstruindo o mundo de crenças. Quanto mais delas desconstruídas, menos resta desta zona.
A bondade e o amor incondicional, vivenciado em pleno estado por algum humano aqui nascer, também ajuda a eliminar essa zona e a passagem para a realidade real se torna tranquila. Theo a puxou para mais perto e disse: Vamos sentir agora como humanos. Temos que nos despedir de todas essas sensações. Vale a pena sentir de novo, pois olha as nossas imagens, todas essas cenas de todas as vezes que esse mundo tentou nos separar. Nossa fidelidade e respeito ao amor superou todas as suas atrações e ciladas. E Theo projetava as mudanças das imagens, sobrepondo uma à outra, onde apareciam os momentos em que Beth também era assediada por outros homens, quando teve que suportar a separação por meses, quando Theo procurou emprego em outro país, e nem mesmo nessa situação eles permitiram que tentações do mundo consumissem o amor e união que eles tinham. Não havia essa coisa de estar separado e ter que achar uma mulher só porque estava distante e usar a distância como desculpa. Isso é aceitar um tipo de mal. A mesma coisa que expliquei, se você joga um jogo que mata e que faz coisas erradas e você aceita somente porque é um jogo, você está aceitando uma forma do mal, mas sua mente está registrando que você está participando desse mal. Beth e Theo assistiam suas memórias abertas e não se via traição em nenhuma das suas cenas e imagens, pois agora eles estavam acessando-as sem restrições, poderiam conhecer os detalhes e os motivos, estavam vendo eles em todas as situações, em todos os tempos que viveram. Não havia, mas claro que se tivesse havido alguma coisa, eles iriam entender que foram levados a errar pelo sistema. O que os protegeram por todos os nascimentos é que deixaram o amor regê-los acima de qualquer tentação do mundo. Houve cenas na que preferiram morrer a viver sem o outro. Podem ver o quão forte era a ligação desses dois. Quando eles entravam na ser, a união deles, primeiramente ao se conhecerem, era pelo amor, e se completava depois pelo desejo do corpo. Mas o sexo, perceberam que não é importante quando existe o amor verdadeiro, é uma consequência. É aquilo que eu expliquei, que o sistema colocou nos corpos para haver as dependências. Mas o amor real, ele supera isso. E quando eles uniam os corpos deles, eles não estavam controlados pelo sexo. Não era esse desejo da dependência do sexo que os regiam na união de corpos. Eles já eram unidos antes, somente pelo amor. Todos nós somos. O sistema, tirando a memória original, não nos deixa lembrar que somos esse amor. Mas se você está aqui, você recusa todas as formas, todos os disfarces do mal e suas atrações, você fica puro. Você vai eliminando as etapas de tentações do mundo do sistema. Nós somos o bem real, vivendo uma experiência estúpida, com o mal nos testando e consumindo. Nós somos o bem, aprisionado em físico, com mente limitada, sem memórias, para que fique fácil para os puxadores das cordinhas, que fora da limitação da ser, nos manipulam, possam fazer o seu trabalho. Já ouviram eles repetindo para a massa a frase abaixo? Entre aspas. Somos espíritos tendo uma experiência física. Inverteram, incluíram a crença do espírito, esconderam que somos o bem fora daqui, aprisionado nesse aqui, vivendo miseravelmente experiências estúpidas. Beth e Theo, ambos assistiam às cenas que apenas confirmaram que resistiram à cilada desse erro comum que atraíam as pessoas que se uniam, mas no momento de fraqueza acabavam sendo levadas pelas situações que o sistema colocava nas suas vidas, traição, desejo por outros corpos, etc. Theo, vamos deixar esse mundo nos sentindo limpos em todos os sentidos, pois nos lapidamos com o nosso próprio amor, que mesmo que tínhamos nascidos, nós não fomos regidos pelos prazeres e atrações do mundo que caímos. Theo, você me deu tanto amor e alegria, a única vez que estivemos separados foi agora. Ela se referia a essa vez
que Theo caiu no esquecimento e ela ficou sozinha, preferindo a morte do que continuar viva. E Theo viu a projeção da Beth sozinha, sofrendo sem ele, pois sua mente ativadora fora desativada. Theo, com uma das mãos, segurou-a pela cintura e com a outra mão tocou seu queixo delicado, elevando-o para receber seu beijo. Tocou seus lábios com carinho e suavidade. Depois do toque sentido, seus lábios se soltaram e ele disse: queria que tivéssemos estado juntos em todas as vezes que fomos nascidos. Era quase um pedido de desculpa, e Theo continuou: mas você percebe que, mesmo esquecido, eu sentia falta de algo. Na verdade, falta de alguém que eu não sabia quem. Fui fiel a Sandra, mas não havia aquele amor. Eu não sei direito como fiquei com ela. Não havia sentimento que se expressava além das aparências, das palavras, das forças desse mundo que unem as pessoas para não viverem o amor real. Ela parecia amar-me como amava uma propriedade. Theo, ela não amou, ela ensinou. Sim, exatamente, mas ensinou esse amor possessivo, isso me consumia, mas nem assim eu atraí ou a destratei. Você é assim, querido, sempre foi. Sempre soube amar e respeitar a mulher que o amava. Mesmo que você não a amava como me ama, vivia como se fosse o amor, e sua natureza é ser fiel. Aliás, suas mães, tias, primas, amigas, todas te amavam e eram amadas por você com sinceridade. Beth acabou apontando para algumas cenas dele quando era menino. Se todos os homens e mulheres voltassem a perceber a chance única de amar alguém como se esse alguém fosse único, pois é assim que somos, único, tudo seria diferente. Pois cada um de nós somos muitas coisas. Como podemos amar alguém e cansar? Cansou porque parou de continuar a conhecer esse alguém. A maravilha que esse alguém é, o total desse alguém. Parou de conhecer aquela beleza e valor único de cada um de nós. E não dá para conhecer esse valor e beleza com poucos anos de união, talvez nem mesmo uma vida toda. Portanto, não era para as pessoas se separarem quando elas se amam à primeira vez. Se for amor e sentirmos isso, ele deve ser cuidado para não ser deixado de lado, como se nunca tivesse sido um grande amor. Quando se amou alguém, quando foi a primeira pessoa a amar, não se deveria nunca buscar ou correr atrás de alguém outro. Nunca alimentar esses pensamentos, evitar ler e assistir o que mostrasse ao contrário, para evitar a atração do mal. Se você pegar um livro que está falando ao contrário desse amor verdadeiro, do que é certo, jogue esse livro fora. Qualquer coisa que você assistir que for contra o bem, contra a vida, contra as crianças, contra os animais, joga tudo fora. E Theo disse: o que vale é perceber que apenas 2 é o suficiente. No primeiro amor é que se percebe. Se cuidarmos, será a primeira vez para sempre. Eu pulei um pouco, depois eu vou ler para vocês o restante na 4ª parte. Aqui no telegrama eu finalizei assim: fizemos tudo lindamente, Theo. Agora vamos, Theo. Sim, Beth, nada dessas cenas e sentimentos fazem realmente sentido quando a verdade é mostrada. A verdade que não precisamos viver esse tipo de amor, pois faz parte de uma percepção de vida dentro da ser, uma ilusão, não é amor real. Quando tiramos o P e nos tornamos aspirantes, antes mesmo de nos tornarmos aspirantes ativadores, percebemos a falta de sentido dessa vida nascer. Você se lembra? Pois tudo, por melhor que fizermos dentro dela, vem da ilusão numa vida de prisão mental e física. Beth e Theo foram deixando a forma física humana, a mente humana, e de repente se tornaram luz. Tão iluminada luz, diferente luz da luz que conhecemos aqui. Depois, quando se torna luz ativadora, não tem mais palavras para descrevê-la. Seus cabelos do desenho da C
foram sendo substituídos pelos fios do desenho da energia ativadora de luz ativadora, o mesmo com a pele, seus ossos, todos os órgãos, etc. Toda a linha, forma e essência deles foram sendo substituídas. A forma humana estava agora recebendo um desvanecimento lindo, em respeito pelos corpos que eles habitaram. Os dois ainda deram um último beijo, tocaram seus lábios, enquanto a forma humana e as emoções correspondentes podiam ser sentidos, percebidos. Mas, e quando se olharam, tudo havia sumido. A paz, a segurança, confiança, a verdadeira existência teve lugar. Beth e Tel se tornaram ativadores. Corpos e mentes humanas desvaneceram, a imagem ativadora tomou lugar. O amor que sentiam agora era muito melhor de sentir se comparado quando se sente com a mente humana. Não há nenhum tipo de pressão. O amor que sentiram um pelo outro nascer parecia agora um mero rascunho do amor real, como se alguém tivesse copiado a ideia do amor real. E enquanto Beth e Tel estiveram com a mente humana, nunca pensaram que era assim tão pacífico, amoroso e verdadeiro. Como poderiam saber? Não tinham ideia de como era perfeito e real. E o melhor é que ainda se amavam, mas não porque eram de uma espécie, como a espécie humana, exatamente como nascer. Não era, porque eles dois estavam em corpos aprisionados, com instintos e emoções que os levavam a buscar outros corpos para se completar em plena dependência. Não havia necessidades e dependências de nenhuma coisa. Com o amor real, cada um era o tudo, cada um era também todos, e todos eram um. O um significa o tudo do amor real. Nascer vive-se somente imitação do amor real. Se você é casado, se você tem uma namorada, saiba que a terceira pessoa que entrar é para destruir. Todo casal, toda a união, se acontecer um terceiro, ele chega para destruir. Se você não quiser a destruição, você tem que aprender a evitar as tentações. Existem muitas outras mulheres e homens nesse mundo. Não podemos ficar tentando, experimentando todo mundo. Se você colocar isso na cabeça, você vai dar valor ao que você tem. Você vai dar valor à pessoa que está do seu lado. Você não a conheceu completamente. Todos nós estamos mudando diariamente por causa que esse sistema nos faz mudar. E se um tempo tiver uma fase ruim, espera. Trabalhe essa fase ruim junto com a pessoa que você está. Superem isso, deixem o amor que vocês conheceram desde a primeira vez voltar, surgir de novo com toda a força, porque os problemas parece que o matou, parece que desativou esse amor, mas não é isso. É a mente carregada de problemas, mentiras, falsos desejos e falsos prazeres rodando com toda a potência para fazer a destruição do que estava sendo original, real, bonito e humano. Logo abaixo, eu mostrei as fotos dos aspirantes e disse: os ANNs estavam com eles, haviam esperado que abandonassem o P e seguissem com eles. Agora estava a tempo de todos irem, abandonarem para trás as percepções, memórias, sentimentos e lembranças que os aprisionavam numa experiência da falsidade e ilusão da ser. Eles iriam ter toda a verdade de tudo seria aberta para eles, e depois poderiam retornar como ativadores para ajudar no resgate de DNAs ou mesmo na recuperação de aspirantes ativadores. Arit e outros aspirantes ativadores sentiram que já poderiam deixar a mente humana e seguir o completar de sua ativação de amor puro e real. Antes mesmo desse último resgate, ele já sabia que seria o último. Vocês perceberam o quanto Arit estava hábil e controlando mais poderes do que Guto e Yoshito? Perceberam que Chip também? Mas Chip ele não completou e seguirá com Guto e Yoshito para o tempo em que eles foram abreviados, que tiveram percepção de futuro do ano em que estavam agora a nascer.
Guto e Oshito, nesse treino, experimentaram o não tempo dos ativadores e o tempo da C ao mesmo tempo, pois puderam fazer resgate no tempo da sala em anos que aconteceram para eles no passado, quando ainda não haviam nascidos para se experimentarem como Guto e Oshito. Hoje eu paro por aqui, cortei o máximo que pude, mas ainda ficou imensa. Na quarta parte eu vou ter que puxar um pouco do que já contei aqui, e a leitura será feita pelo blog. Fiquem todos bem. Yet ti Bahai.